Me chamo Joyce Martins e, juntamente com meu grupo, formado pela Amanda Tadima, a Bruna de Albuquerque, a Maria Sabrina, a Nayara Victoria e o Paulo Gabriel, vamos apresentar um trabalho referente ao ruído branco AWGN e aos ruídos visuais presentes em imagens e fotografias. Na área de natureza da informação e comunicação, os ruídos são sinais que interferem na transmissão da informação. Os ruídos possuem diversas formas e podem ser térmicos, auditivos, brancos e gaussianos. No caso de canais de comunicação que utilizam números binários, os ruídos são capazes de aumentar e distorcer os bits enviados, o que pode causar uma alteração de valores que chegam aos receptores da mensagem. A seguir, falaremos um pouco mais sobre o ruído branco gaussiano. Olá, sou o Paulo Gabriel e vou falar um pouco sobre o ruído branco gaussiano. O ruído branco gaussiano, mais conhecido do inglês Additive White Gaussian Noise, AWGN, é um ruído qual seu sinal é independente da frequência e sua intensidade sempre se mostra constante. O ruído branco é um sinal discreto, suas amostras contêm variáveis aleatórias que não possuem relação entre si, com valor médio igual a zero e variação finita. Ele tem esse nome em referência à cor de luz branca, que apesar de parecer uma cor fixa, não possui densidade constante durante toda a sua faixa de exposição. Bom, na prática, esse tipo de ruído ele é causado por alguma interferência ou por algum componente eletrônico, alguma condição ambiental que atrapalhe ou cause algum tipo de barreira, algum tipo de impedimento, para a transmissão dos dados. A gente tem como exemplo os chiados presentes em algumas estações de rádio e TV, quando elas não se sintonizam na frequência certa do canal desejado, no caso o audiovisual. Os efeitos do ruído AWGN e o desempenho do sistema de transmissão pode ser minimizado através da utilização de técnicas de projeto dos circuitos mais cuidadas e através de filtragem. Entretanto, dada a natureza aleatória do ruído, a gente não consegue eliminar completamente o ruído no sistema de transmissão. Bom, os efeitos do ruído fazem a gente sentir uma deterioração da qualidade do sinal transmitido nos sistemas de transmissão analógicos através da introdução de erros no sistema de transmissão digital. Nos sistemas de transmissão analógicos, a qualidade do sinal recebido pode se medir através da relação entre a potência do sinal e a potência do ruído, ou seja, a relação sinal-ruído. Já no sistema de transmissão digital, o desempenho mede-se através da probabilidade de ocorrerem erros, frequentemente erros de bit, probabilidade de erro de bit. Daí do inglês eles chamam de Bit Error Rate, BER. Oi pessoal, eu sou a Maria e vou falar sobre os exemplos de ruído AWNG. Bom, o mais recorrente é o chiado presente em algumas estações de rádio, TV, quando não são sintonizados na frequência certa do canal desejado. No caso, o audiovisual é um exemplo de AWGN. Os efeitos de ruído fazem-se sentir através de uma deterioração da qualidade do sinal, transmitido nos sinais de transmissão analógico e através da introdução nos erros do sistema de transmissão digital. No sistema de transmissão analógico, a qualidade de sinal recebida mede-se através da relação entre a potência do sinal e a potência do ruído. Já no sistema de transmissão digital, o desempenho mede-se através da probabilidade de ocorrer erros frequentes, erros de bit, probabilidade de erro de bit. O ruído AWGN também está presente em satélites. O simulador GNSS permite a simulação de até 144 satélites de diferentes constelações em bandas de frequências variadas. Graças à natureza do gerador
de sinal vetorial, até 4 bandas base independentes podem ser configuradas para simular sinais GNSS, ou sinais interferentes. Essa configuração flexível permite o teste rápido de coexistência para vários padrões digitais, como LTE. Além disso, o gerador permite que os usuários produzam qualquer forma de onda arbitrária definida pelo usuário. Dessa forma, é possível realizar até mesmo os testes de interferência avançado. Essas formas podem ser criadas, por exemplo, no MATLAB, ou de maneiras mais convenientes, como nos softwares gerador e sequencer. O software sequencer também possibilita a geração de simulação dinâmica do receptor GNSS móvel. As opções de software são compatíveis até com as fontes AWGN CW adicionais independentes, aumentando o número de interferências simultâneas para 7. Enquanto as abordagens anteriores utilizavam dispositivos separados, o simulador GNSS combina todos os recursos necessários para fazer os testes de interferência em um único instrumento. Essa é uma solução com custo otimizado que acelera a criação de cenários de teste complexos e realistas. Quando utilizados conjuntos de 2 unidades de extensão RF, o simulador GNSS fornece 4 saídas de RF, tornando-o adequado para cenário multi-antena e multiveículo. Olá, eu sou a Nayara e, dando continuidade, o ruído visual em uma fotografia ele está relacionado ao problema na captura de informação. Por exemplo, o ruído de disparo ele é gerado quando a luz não é uniforme e o sensor não consegue ler as informações de forma correta. Então, ele substitui essas informações por dados aleatórios que criam pequenas distorções para os espaços que não foram capturados. Em geral, alguns ruídos eles podem confundir a interpretação ou a compreensão da imagem transmitida e, em outros, pode danificar totalmente a imagem. Oi, gente, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre as experiências de alguns integrantes com ruídos visuais em imagens e fotografias. Eu vou começar com exemplos em eletrônicos como TVs e celulares. Nesse caso, a gente tem 3 relatos. O primeiro é da Maria Sabrina, no qual ela fala sobre a interferência de imagens na TV. Então ela fala que quando se mudou para uma casa nova em 2016, ela teve que colocar os cabos e antenas novas nas TVs e teve vários problemas de interferência devido ao mau posicionamento da antena. Isso fez com que as TVs emitissem vários chiados e não reproduzissem imagens. Aí ela teve que chamar um técnico para resolver o problema. O segundo relato desse exemplo é o meu. Quando eu era criança, eu entrei na piscina com meu celular no bolso. Na época eu tinha um Samsung Galaxy S3 Mini. Por conta disso, as imagens que apareciam na tela do celular ficaram com tons de cores diferentes e como se tivessem duplicadas. Isso dificultou muito a visualização das imagens na tela. Depois de secar bem o celular, a tela ficou normal, mas ela voltava a ficar ruim o tempo todo, então no final eu acabei comprando um celular novo. O último relato desse caso é o do Paulo. Segundo ele, em 2019, quando ele estava em uma aula no ensino médio, o professor de geografia foi passar umas imagens na TV da sala para os alunos se distraírem um pouco, porque já tinha acabado o conteúdo da aula. Mas o cabo que ligava a TV no computador estava com mau contato, então as imagens ficaram piscando. Agora eu vou falar sobre o relato da Nayara, que é um exemplo dos ruídos visuais que acontecem na hora de revelar as fotos. Quando ela era criança e ainda se usavam câmeras analógicas, algumas fotos saíam com uma mancha amarela que muitas vezes estragava a foto inteira. Aí sempre falavam que a fotografia tinha queimado. Oi, gente, eu sou a Bruna e eu vou continuar falando dos nossos relatos. Eu vou comentar um pouco em relação ao ruído que acontece por conta de um problema na captura da informação. Então, começando com o meu próprio relato, de setembro de 2017 até maio de 2018, eu fiz umas aulas de fotografia. E nessas aulas, a professora ensinou sobre as câmeras escuras usadas antigamente. Então, ela pediu para que a gente criasse uma câmera fotográfica a partir de caixas de papelão e a gente usasse para realmente tirar fotos. Nessa primeira imagem do slide está uma foto da câmera, que foi decorada com a temática, digamos assim, de uma melancia e foi criada por mim e pelo meu grupo durante essas aulas. Então, com isso, a gente precisava ter muito cuidado com o tempo certo que a gente deixaria o filme exposto na câmera
para que a fotografia tivesse uma qualidade boa na hora de revelar as fotos. E a má exposição desse filme levou a diversas interferências de luz na hora de tirar realmente as fotografias. O segundo relato que eu vou comentar é o caso da Joyce, e segundo ela, o resultado de uma boa foto está muito ligado à potência do equipamento usado para capturar a imagem e a iluminação do ambiente, e que quando o local sofre com a baixa luminosidade, isso afeta diretamente na qualidade e definição da fotografia, o que pode ser visto nessas imagens abaixo, em que a falta da luz obrigou a câmera a fazer algumas alterações nos pixels da lente, resultando num retrato bem embaçado e com pouca nitidez. Ela disse que essas fotografias foram feitas com uma câmera da Samsung que foi lançada no ano de 2011. E agora concluindo, né, como nós vimos anteriormente, os ruídos são sinais que funcionam como interferências na transmissão de informações. Então, os ruídos possuem diversas formas, e entre elas está o ruído branco gaussiano, que é causado por interferências em condições ambientais, e é um modelo que, apesar de causar barreiras para a transmissão de dados, pode ter seus efeitos minimizados com algumas técnicas de correção de erro, como foi mencionado anteriormente durante o trabalho. Os ruídos estão presentes em muitos aspectos, né, nas nossas vidas, seja indiretamente, como causa de tecnologias de satélites e transmissão de informações pelo ruído branco gaussiano, ou até mesmo diretamente, como foram citados alguns exemplos, né, de casos de ruídos de imagens vividos por nós integrantes do grupo. Então, esses ruídos são inevitáveis e existem muitos estudos para saber como diminuir os danos causados por eles nas interferências de transmissão de dados e nas imagens, que apesar dos exemplos que nós citamos foram casos em que os ruídos não foram muito críticos, né? Os ruídos de imagem podem aparecer também em equipamentos e exames médicos, então é muito importante que os profissionais da área eles saibam como evitar esse tipo de interferência. Aqui estão as referências que nós utilizamos para montar esse trabalho. Muito obrigada.